Eu resolvi gravar essa aula extra, porque quando eu gravei as aulas dos episódios, eu acabei me esquecendo de tratar de séries que são antologias ou de procedurals, que eu vou explicar aqui o que que é, evidentemente, né. Nem todas as obras seriadas que eu citei aqui têm episódios que têm continuação. Muitas séries têm episódios que se encerram neles mesmos, apesar de poderem ter um leve arco dramático que segue ao longo de toda uma temporada, ou seja, ao longo de uma temporada inteira, por exemplo, House, que é uma série que se chama Procedural, que é uma série que tem episódios que terminam neles mesmos, né? Que eles não têm gancho para um próximo episódio, mas ela tem uma leve curva da personagem, né? A personagem vai se transformando muito lentamente ao longo de toda a temporada. Além disso, existem as séries chamadas antologias. Uma antologia que você deve conhecer, provavelmente, é Black Mirror. Essas séries, cada episódio conta uma história fechada em si mesma. E o que une toda a série, o que une a série Black Mirror, é o tema, é a temática de ficção científica, em cima da Black Mirror, a tela preta do celular, da televisão, etc. Então, a série serve como um guarda-chuva temático, mas cada episódio conta uma história fechada nela mesma, com começo, meio e fim. Nas sitcoms, isso também acontece, mesmo em sitcoms como How I Met Your Mother, que tem um arco da série inteira que é Como Eu Conheci a Sua Mãe, né? Então você fica esperando para ver entre todas as mulheres apresentadas ali ao longo da série, qual mulher finalmente, ou afinal de contas, é a mãe daquelas crianças. Mas é um arco muito sutil, é um arco dramático muito sutil. Você pode assistir os episódios fora de ordem, saltar episódios, que você não vai perder muito da história. Evidentemente, assistir na ordem, assistir toda a temporada, todas as temporadas, vai te proporcionar uma outra experiência, porque você vai ver ali a transformação pela qual as personagens vão passando, mesmo que elas sejam muito sutis. Outro exemplo, Seinfeld, os episódios são fechados neles mesmos, mas também existe uma curva, né, uma transformação dos personagens muito pequena, mas eles passam por mudanças ao longo também das 9 temporadas do Seinfeld. O George Constanza, por exemplo, que é um fracassado, um loser, ele fica noivo de uma mulher que é até bonita para ele. Depois ela morre antes do casamento, meio que por culpa do George, mas eu não vou dar spoiler aqui. Ele acaba tendo que ficar ali preso à família da noiva que morreu, presidindo uma associação em homenagem a ela, enfim. Mas você pode assistir os episódios saltados ali do Seinfeld, que você ainda assim vai conseguir entender a história. A mesma coisa com Friends. Estou citando aqui 3 sitcoms, porque nas sitcoms é muito comum você não ter um arco, você não ter um arco dramático, uma transformação, e muito menos um gancho, um cliffhanger que te segure, que gere expectativa para que você assista ao próximo episódio. Da mesma forma, as séries chamadas procedurals, geralmente séries com advogados, séries passadas em hospitais, séries passadas em delegacias de polícia. Essas séries também não têm episódios com um gancho. Os episódios se fecham neles mesmos. Por exemplo, caramba, esqueci o exemplo que eu dava. Eu já dei aqui o exemplo do House. Você pode assistir os episódios do House saltados, que você ainda assim vai conseguir entender a história. Uma série como Grey's Anatomy, você pode assistir os episódios saltados, mas Grey's Anatomy já é uma dessas séries que colocou ali uma pitada novelesca, né? Então você tem, não necessariamente ganchos muito fortes para você ser obrigado a assistir, mas tem sim uma continuidade, uma continuação. Então você idealmente é bom assistir na ordem, porque senão você talvez perca algumas coisas da história. Lembrei da série que eu queria falar, Law and Order. Você consegue assistir um episódio de Law and Order da primeira temporada e assistir um episódio da quinta temporada e ainda assim você vai entender a história. A mesma coisa com CSI. Apesar de personagens entrarem e saírem da série e também ter um arco dramático ao longo de toda a temporada, você pode assistir episódios de CSI que eles têm começo, meio e fim. Eles se encerram neles mesmos.
Então você pode assistir da primeira temporada, vai assistir da quinta, provavelmente alguns atores mudaram ali na delegacia, mas ainda assim você vai entender a história, porque os episódios são fechados neles mesmos. Existem outros casos, como American Horror Story, que é uma série também chamada de antologia, mas não porque cada episódio conta uma história fechada nela mesma, com começo, meio e fim, mas porque cada temporada conta uma história fechada nela mesma. É como se fossem várias minisséries sob esse guarda-chuva do American Horror Story. Então, uma temporada vai abordar a casa mal-assombrada, a outra temporada vai abordar exorcismo e assim por diante. Cada temporada tem um tema, mas ela se encerra nela mesma e a temporada seguinte tem outra história, outros personagens. Apesar disso, ultimamente, cada vez mais as séries têm essa característica de ter um gancho. Por quê? Porque o gancho meio que te obriga a assistir o episódio seguinte. É o gatilho mental da antecipação. Você não dá a informação inteira e isso faz com que o nosso cérebro tenta adivinhar o que vai acontecer. Esse é um gatilho mental poderosíssimo. Você normalmente quer saber qual é o final da história. Às vezes você não está nem gostando daquela história, mas você quer saber como ela vai se concluir. Então, cada vez mais, as séries têm apostado em ganchos ao final de cada episódio. Tanto é que o binge watching, que é você maratonar uma série no final de semana, está se tornando uma prática habitual, porque quando a série é muito boa, ela te prende tanto que você não consegue parar de assistir, e isso é muito bom para a plataforma de streaming. Quanto mais tempo você fica preso à plataforma, melhor para ela. Então, um gancho hoje, você ter episódios com ganchos, você ter uma temporada com um arco dramático claro, é algo cada vez mais pedido pelas plataformas de streaming e pelos canais de TV a cabo também. E no Brasil isso faz muito sentido, porque nós nos acostumamos com as novelas, que têm ganchos ao final de cada capítulo, apesar das particularidades de uma novela, ela nos habituou também a assistir essas séries que são uma obra contínua, né? Que tem começo, meio e fim, mas um gancho, onde os episódios sempre te levam para o episódio seguinte, sempre te colocam uma pergunta que só será respondida no episódio seguinte, o que te obriga a assistir o episódio seguinte. Então é isso. Só para resumir, eu falei das séries procedurals, normalmente são séries de advogado, séries de crime, com delegacia de polícia, promotoria, advogados também, mas às vezes é só a delegacia. O Law and Order tem tudo, tem a delegacia, tem a promotoria, tem cenas de tribunal, séries sobre médicos também, tem muitos procedurals com médicos, por exemplo, House, por exemplo, Grey's Anatomy, que é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser um procedural. E além disso, eu falei das antologias. Antologias tanto podem ser séries como Black Mirror, onde cada episódio se encerra nele mesmo, ou seja, cada episódio conta uma história independente dos outros episódios. Você pode assistir um episódio do Black Mirror e não assistir mais nenhum episódio. Não tem problema. Você não vai deixar de entender a série, porque os episódios são independentes. E tem as antologias como American Horror Story, onde cada temporada conta uma história com começo, meio e fim. Mas sim, cada episódio tem um gancho que leva para o próximo episódio. Mas ao final daquela temporada a história está contada. E aí a temporada seguinte pode ter novos atores, certamente uma história nova, com novos cenários, etc, etc, etc. Então é isso. Obrigado a você e até a próxima aula. Até lá!